duas forças, você afina a cintura e aumenta o bumbum. Então, quando você faz esse binômio, você age em sinergismo no sentido de ter um contorno corporal melhor. E aí, a mulher brasileira, que é reconhecida mundialmente pelos seus bumbuns, pela sua cinturinha, ela passa a ser melhor vista perante a sociedade. E você aumenta, doutor Dalva, esse bumbum, esse contorno dos glúteos, é feito só através da colocação de prótese de silicone? Não, hoje em dia a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Existe a questão da prótese de silicone, mas também existe a lipoenxertia. O que é a lipoenxertia? É a gordurinha que você tirou onde não estava legal, onde você não estava gostando, você coloca na região do bumbum. E aí favorece ainda mais o contorno da região glútea e transforma, faz uma relocação de gordura. Gordura onde não queria para gordura onde quer. Então você pode colocar a prótese e ainda ter esse melhoramento do contorno através da lipoenxertia. Isso, são dois fatores que você pode acrescentar e utilizar na hora de remodelar o contorno da região cintura-quadril. E o que é um bumbum perfeito, doutor Dalva? Porque eu quero saber, gente, o que é um bumbum de uma mulher, né? Porque olha, de homem não está valendo, né? A gente quer saber de mulher. É muito interessante. A sua visão de cirurgião plástico. Olha, na minha visão é o seguinte, muitas vezes, as pessoas às vezes me taxam como um médico que gosta de bumbum grande. Na verdade... Mas se a paciente quer, e aí, doutor? Não, o que fazer, né? Na verdade, às vezes, o que eu privilegio para a paciente é a questão do choque de estruturas. Por exemplo, se você tiver uma cintura fininha, você não precisa ter o bumbum muito grande. Você tem ali um efeito de choque de estrutura. Você tem uma cintura fina e o bumbum não precisa ser tão grande. Tem algumas pacientes que, inclusive, elas dizem que eu coloquei um bumbum muito grande, que algumas pessoas comentam, mas na verdade eu chego a diminuir as medidas do bumbum e mesmo assim dá um aspecto de maior. Entendeu? Isso é uma coisa meio importante de ser frisada. É proporção do corpo. É questão proporcional. De proporção. Porque não adianta eu chegar e dizer, olha, eu vou querer um bumbum muito grande, eu vou botar um bumbum de 110 de quadril. Mas se você tiver 90 de cintura, não vai. Você praticamente não vai perceber essa distinção de bumbum grande. Agora, vamos analisar se eu colocar um bumbum de 100, mas se você tiver uma cintura de 60. Aí realmente, né? De 30 centímetros, né, doutor Dalva? Aí já há uma queda, uma distinção. Fica a cinturinha e o bumbumzão. E um bumbum bem maior. Aparenta que você tem um bumbum realmente... Isso é que é importante, essa questão do choque de volumes. Você tem uma cintura bem fina e um bumbum se forma. E as pessoas estão colocando quantos ml, doutor? Qual é o mais indicado do bumbum? Da prótese de glúten? Da prótese. Olha, a prótese de glúten é uma cirurgia que depende muito da estatura da paciente, né? Depende muito da constituição física da paciente. Hoje em dia, a prótese de silicone, quando eu utilizo esse artifício, eu sempre considero com a paciente a questão da lipoaspiração associada. Justamente para evitar esse problema de ter que colocar uma prótese muito grande e não precisar da cintura para dar esse realce de relação à questão da distinção cintura-quadril. Então, realmente, vai colocar as próteses de silicone no bumbum, você avalia muito essa proporção cintura-quadril e já chega com a paciente e estuda essa melhor prótese. Isso, né? E o pós-operatório, doutor, é muito dolorido? Olha, já me disseram que dói muito. A cirurgia de prótese de glúten, ela evoluiu muito, Roberto. Então, antigamente, não se sabia ao certo qual era o plano que se colocava, não se sabia qual era o tipo de prótese mais utilizada. Então, hoje em dia, a gente tem alguns algoritmos que facilitam a cirurgia. Por exemplo, antigamente a pessoa não podia se sentar, não podia fazer outro tipo de atividade, deitar com o bumbum para baixo. Hoje em dia, essa cirurgia está mais liberada, porque a gente coloca dentro do músculo a prótese, facilitando, deixando uma camada muscular acima da prótese e abaixo da prótese, no sentido de proteger a prótese e evitar alguma complicação. Então a paciente ela é liberada, inclusive precocemente, a sentar e fazer as suas atividades diárias. Mas só volta depois de quanto tempo, doutor? Atividade diária? Normal. Olha, normal é um conceito meio complexo, né? Mas assim... Tudo depende do médico. Tudo depende, mas assim, o normal, o ideal é que você, em torno de 15 dias a um mês, você já consiga ter suas atividades habituais, exceto atividade física. Por exemplo, eu não vou dizer que um paciente vai fazer atividade física, malhar o quadríceps, né? Ou o glúteo,
e com um mês, não tem como. A gente pede para guardar pelo menos 2 meses. Certo. Doutor Dalvo, e também no contorno corporal existem as próteses de silicone. Isso. Né? Os seios hoje, as suas pacientes, elas estão querendo maiores, menores? Como é que está essa silicone? Esse é um tema muito interessante, porque antigamente a gente teve alguns períodos de prótese de silicone. A gente teve o período inicial que a pessoa queria ter qualquer tipo de prótese, depois surgiram a década de 90, Pamela Anderson. Isso. Aí elas estigmatizaram a questão da cirurgia. Tinha que botar peitão. Peitão tem que ser grande. Só que hoje em dia a identidade do brasileiro e da brasileira ela tem sido cada vez mais forte e atuante. Então hoje em dia as próteses deixaram de ser muito grandes e existe o conceito hoje em dia de não tão grande, mas em pé. Entendeu? Quanto mais a prótese ficar em pezinha, melhor. Só que esse fator de em pé, ela envolve vários fatores. Com os seios mais empinados, digamos assim. Mais em pezinho, né? Mais em pé, com um bom colo, desenhando o colo. Agora, para você ter esse efeitozinho empinado, as pacientes ela também têm que observar se elas realmente têm a quantidade de pele adequada, se elas não têm uma flacidez de pele nessa região. Entendeu? Porque se tiver uma flacidez de pele ou o peito um pouco caído, tem que associar ao implante a cirurgia de retirada de pele. Que hoje em dia, diante dos hábitos nutricionais que nós temos, é muito frequente a necessidade de retirar a pele. Nossa, e fica aquela cicatriz em T, doutor? Isso. Continua agora, essa cicatriz? Porque tem de entender toda cirurgia plástica tem uma cicatriz. Isso. Essa cicatriz em T, ela é muito temerosa para alguns pacientes, mas assim, o que eu posso dizer é que quando a paciente faz todo o protocolo de cuidados pós-operatórios que o médico recomenda, a cirurgia e a cicatriz tende a ficar muito boa. Entendeu? O grande problema é porque algumas pacientes ou algumas pessoas, elas tendem a fazer a movimentação precoce da musculatura peitoral, abrindo e fechando a caixa torácica. E o ponto mais frágil do nosso organismo, sem sombra de dúvida, é a cicatriz. Para você ter uma ideia, Roberta, um mês de cirurgia, tá tudo fechadinho, mas só tem 20% da força têncil da pele normal. Entendi. O pós-operatório é fundamental na cirurgia plástica. Com As pessoas esquecem isso. É só... Aí às vezes acontece alguma coisa e coloca a culpa no médico, no cirurgião. É interessante você observar que todas as pacientes que têm algum problema de cicatriz feia ou disforme, alguma coisa desse tipo, elas podem lembrar do caso que elas começaram a ficar com a cicatriz feia após o 2º, 3º, 4º, 5º mês. Então, assim, imediatamente após a cirurgia, estava bem direitinho. Só que depois, com a questão da falta de repouso, essa cicatriz ela se tornou pior, de pior qualidade. Então esse 20% que você falou é muito importante pra gente. Como é, doutor Dalvo? Em um mês, você só tem 20% da força têncil na cicatriz. Em 6 meses, você chega a 50%. Gente, é muito pouco. É pouquíssimo. Então a cirurgia plástica você tem que ter um pós-operatório muito sério, doutor Dalvo. Muito sério. E assim, quanto mais se avançam nos estudos, mais a gente vai entendendo a biologia do contorno corporal e dos tratamentos em cirurgia plástica. Eu me lembro que antigamente, eu não sei se precisa de cinta, eu não sei se faz isso ou aquilo. Dependendo do cirurgião plástico, você pode ou não precisar de cinta. Nas minhas cirurgias, eu exijo que utilize a cinta pelo menos por 6 meses. Ah, doutor, é muito chato, não sei o que. Olha, o resultado ele está diretamente proporcional à dedicação do paciente no pós-operatório. Se você pega um paciente que não tem nenhum tipo de cuidado nutricional, que ela vai se alimentar, eu fiz lipo agora, eu estou magrinha, eu vou comer chocolate, vou beber Coca-Cola, vou beber refrigerante, vou fazer tudo. Vai perder a cirurgia. Com certeza, não vai conseguir o resultado que ela poderia ter. Eu não vou usar cinta não, porque o doutor fulano, ele é meio doido, ele mandou usar 6 meses, mas ele tem que usar 1 mês que uma amiga minha fez com fulano. Aí começa a confusão. Aí começa a confusão. Só que assim, com as técnicas de lipoaspiração, pelo menos as que eu realizo hoje em dia, eu preciso desse foco da paciente
em utilização de cinto no mínimo por 6 meses. Então, a paciente é sua parceira no resultado da cirurgia plástica. A gente tem que ser parceiro do cirurgião plástico, adoro todos os cirurgiões plásticos. Sem ele, a gente nem existia direito, né, doutor Dalmo? Hoje em dia tá difícil de vencer. Hoje em dia tá difícil, mas o melhor é a gente ter autoestima. Isso é o principal. Se você vai ou não realizar uma cirurgia plástica, a pessoa é que tem de decidir, doutor Dalmo. Isso. Não é o cirurgião plástico, não é a sua amiga que vai dizer, não é o seu marido, a sua mãe. Você que tem de desejar. Isso. E às vezes as pessoas veem o defeito da gente, mas aquele defeito não incomoda. Não lhe incomoda. Então você não mexe, gente. Então não mexa no que está quieto, não mexa no que você está feliz. Foi o que você me perguntou. Sabe, doutor, o que é que as pessoas me procuram mais em termos de prótese? Olha, Roberto, hoje em dia estão colocando prótese pequena, mas se de repente é um paciente que é uma prótese grande, a gente só tem a tendência de orientar os riscos da questão da prótese grande. Ela dificulta depois, ela pesa, ela pode deixar a sua pele mais estirada, ela pode de repente causar estrias, entendeu? Que é um outro tipo de cuidado que a paciente tem que ter quando implanta a prótese de silicone. Então, são vários fatores que podem piorar a utilização de uma prótese grande. E a gente tem sempre que lembrar que a gente não vai ter essa idade o resto das nossas vidas. A gente vai envelhecendo. Tomara que envelheça, entendeu? Então, ao longo dos anos, essa prótese muito grande, ela pode lhe causar problema. Então, o principal é você realmente ter cuidados e saber o que você quer para você e melhorar a sua autoestima. Não é? Doutor Dalmo também vai inaugurar a sua clínica agora, não é? Dia 3 de maio, não é isso? Estamos inaugurando o nosso canto agora, uma clínica, tanto minha como da minha irmã, a doutora Larissa, que ela é dentista. Ela faz a parte de implante e a parte de lentes de contato, entendeu? É uma clínica nova e com boas coisas. Total, né? Com gás total. A gente tem muitas novidades para todos. Onde fica, doutor? Fica lá na Torre Del Passeio, sala 502. É uma estrutura que a gente fez bem aconchegante para absorver todos os pacientes que nos procurarem, entendeu? Apesar de que no Ceará, Roberta, o Ceará ele se destaca por um estado brasileiro que tem muitos bons cirurgiões plásticos. Nós temos. E isso é importante ser frisado e buscarem bons cirurgiões plásticos, que a gente tem vários, procurar o nome do colega, se ele está bem inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso, tem um site, sempre procurar bons profissionais nesse sentido, porque a sua própria sociedade, ela age no sentido de orientar quem são os bons profissionais, no sentido de descrever, olha, esse aqui é um profissional credenciado, entendeu? É um profissional que realmente se preocupa com os estudos, que participa de estudos, de congressos, de atualizações, que apresenta seus trabalhos na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que principalmente não trata o paciente de maneira comercial, porque às vezes a gente se depara com o paciente, olha doutor, eu quero botar meus peitos, quanto é que custa meus peitos? Então assim... Gente, não é assim. Não pode ser assim, pessoal. A gente tem que entender que, além de tudo, cirurgia plástica é a medicina. É uma ciência de saúde. Não adianta você chegar e dizer que vai comprar a sua prótese. Você tem que comprar uma relação médico-paciente. Você tem que contratar um cirurgião plástico que dá sua empatia, que ele lhe ajude a ter um bom resultado corporal, no sentido de você melhorar a sua autoestima. Entendeu? Não é relegar tudo à questão de valores. Você tem que se envolver com o profissional. Entendeu? O médico, ele é voltado para a saúde, a preocupação maior dele é o paciente em primeiro lugar. Com certeza. Essa é a visão que eu tenho, assim, eu trabalho com saúde, no setor da saúde há 15 anos, não é? Com cirurgiões plásticos, vários segmentos, e eu vejo a preocupação em vocês, doutor, e com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Ceará, que o nosso presidente é o Giovanni Martins. Doutor Giovanni Martins, doutor Giovanni, excelente pessoa. Entendeu? Então, assim, a gente tem tentado, Roberta, só me desculpe, né, estou incomodando, tentando orientar as pessoas em definir o paciente hoje em dia como um paciente, que é um paciente que a gente tem a questão dos riscos das cirurgias. A gente tem que explicar direitinho que não é só, doutor, eu vou comprar minha lipo HD, eu vou comprar minha prótese com você. Então, essa relação a gente tem tentado cada vez mais eliminar. Então o paciente tem que se apresentar para nós, e vem muita informação deturpada das redes sociais, da questão da internet, que é muito boa, mas ela pode dificultar de certa forma o aparecimento de alguns profissionais que não trabalham diante da ética,
dando orçamento sem examinar o paciente, ou algumas coisas desse tipo. E o paciente ele tem que sentir a confiança no médico, o médico que tem que orientar e indicar a melhor abordagem cirúrgica para ela, no sentido de elevar a autoestima. Claro. Doutor Dalvo, muito obrigada Por nada. Por sua presença aqui. Eu sei que seu tempo é corrido.